Muito bom dia, queridos alunos, como estão todos? Espero e desejo que estejam todos bem. Com vocês, Serente Pilar, e vamos dar continuidade à nossa produção textual, então disciplina de redação, terceiro trimestre, itinerários CAUNI e CAMIL. Vamos dar prosseguimento à construção do projeto de texto. Então, já temos um assunto, delimitamos alguns temas que podem ser referência, como se fossem dos textos motivadores. Então, tivemos caminhos a seguir. Na última aula, fizemos a abordagem dessa maneira. Hoje, daremos prosseguimento com essas ideias. Então, vamos dar prosseguimento à macroestrutura do texto dissertativo argumentativo, sempre com atenção a 8, possível data de aplicação, dia 13/10. Então, todas as informações que estão sendo passadas serão cobradas quanto à construção, à organização do texto dissertativo argumentativo. Também teremos uma atividade bônus no valor de 3 pontos, interdisciplinar, que envolverá as disciplinas História, Português e Redação. Lembrando que durante a exibição da videoaula estaremos disponíveis no chat. Dúvidas, perguntem, estamos à disposição. Então, na última aula, falamos sobre as redes sociais virtuais. Um assunto, muitas questões polêmicas. Então, realmente, é um assunto muito abrangente. Temos diversos caminhos a serem seguidos, mas predefinimos 4. Redes sociais e seu impacto nas relações modernas, as consequências da superexposição nas redes sociais, o poder e o risco das redes sociais, limites entre o público e o privado. Então, tenham como base esses temas pré-definidos, como se cada um deles fosse retirado de textos motivadores. Então, temos 4 caminhos a seguir através desse assunto geral, desse assunto tão amplo. Na última aula falei também que podem indicar um tema de acordo com o seu interesse. Então, se você acha que podemos trabalhar, sei lá, sobre educação, que mais? Saúde, pandemia, enviem no chat, enviem no fórum. E com certeza faremos uma análise, um estudo, uma adaptação ao que estamos trabalhando. Que outros temas poderíamos extrair do assunto redes sociais? E aí, pessoal, quem está assistindo, alunos que estão participando através do chat, indiquem. Nós temos, então, um assunto bem amplo, bem atual, que faz parte da vida de vocês. Redes sociais. Delimitamos 4 caminhos. Vocês indicam algum outro? Abaixo temos mais 4 que poderiam ser seguidos, além dos que vocês enviaram através do chat nesse momento. Eu acredito que tenhamos alunos participando. Caminhos para o uso consciente das redes sociais. As redes sociais servem como ferramenta para o fortalecimento da cidadania. Violência nas redes sociais e os riscos de bullying. Algum outro? Então, teríamos uma proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre as redes sociais e seu impacto nas relações modernas. Apresente propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, a proposta sempre vai seguir
essa mesma linha de raciocínio. Você vai ter os textos motivadores, que justamente darão uma noção de que caminho seguir. Então, você tem um assunto, um tema muito amplo, redes sociais e seu impacto nas relações modernas, tá? Muito amplo. Então, a partir da leitura dos textos motivadores, você vai ser delimitado. Então, você vai entender o que os avaliadores querem de você, que caminhos eles sugestionam que você siga. Então, através da leitura desses textos e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Então, informações que vocês já têm, já adquiriram e que devem utilizar, como tese, argumentos, fundamentação, proposta de intervenção e tudo mais. Redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Então, muito cuidado com a linguagem. Já falamos sobre isso. Com o uso da informalidade. Tá? Então, não é da mesma maneira que a gente fala que se escreve. Então, atenção a isso. Temos, então, esse pequeno texto, Tempos Modernos. Eu adoro estes nossos momentos em família. Qual a interpretação de vocês quanto a isso? Participem. É um momento em família. Eles conseguem interagir? Qual a participação na vida um do outro? Pode ser que eles estejam conversando através de algum aplicativo. O pai com os filhos. Vocês fazem isso em casa? Isso acontece? Seria possível? Não, professor, impossível, né? Então, as crianças provavelmente estariam conversando com colegas e acompanhando, né, todas as atualidades. É isso mesmo? Até o pequenininho, né, tá ali jogando. Então, não há essa interação, apesar de estarem um ao lado do outro. Seria um momento em família? Elaboração do projeto de texto. Então, vocês já sabem da importância do projeto de texto. Eu tenho um tema, tenho os textos motivadores, só que eu devo elaborar um projeto de texto. Não é simplesmente pegar o tema, ler os textos e para a produção textual, já para o definitivo, a caneta. Ah, professor, eu sou expert em produção textual, vou tendo toda uma linha de raciocínio e a partir do primeiro parágrafo já consigo desenvolver e pronto, finalizei. Então, o projeto de texto é importante para que você saiba que tipo de informações você vai abordar em cada um dos parágrafos. Porque o texto, ele deve seguir uma linha de raciocínio. Então, na introdução, como já sabem, já falamos muito sobre isso, vamos apresentar uma ambientação quanto ao tema, informações. Após isso, a tese. Posso antecipar meus argumentos e fecho o parágrafo inicial. Após isso, vou dar prosseguimento com o desenvolvimento, onde abordarei cada um dos argumentos com fundamentação e o fechamento da ideia de cada um dos parágrafos. Por fim, a conclusão com a proposta de intervenção completa e o fechamento das ideias. Então, percebam que as informações elas devem seguir essa linearidade. Então, eu devo saber exatamente o que eu vou colocar no meu desenvolvimento, na minha conclusão, antes mesmo de iniciar a introdução. Então, isso poderá ser organizado no projeto de texto. A partir da delimitação do tema, das questões polêmicas e dessa tempestade de ideias. Então, no momento que estiverem tendo contato com os textos motivadores, vocês terão muitas ideias, muitas informações surgirão através de tudo que vocês têm guardado. Então, projeto de texto, primeiro passo, delimitação do tema, elaboração de questão polêmica e a tempestade de ideias. Temos então o tema, redes sociais e seu impacto nas relações modernas.
Delimitamos um tema. Qual é o tema? O impacto do uso excessivo das redes sociais nas reações familiares e de amizade. Foi exatamente o que vimos na imagem que passamos anteriormente. Vamos apresentar a seguinte questão polêmica. As redes sociais são responsáveis pela superficialidade das relações familiares e pelo aumento da solidão? O que vocês acham? Vamos lá, eu quero participação. Essa questão é viável? É realmente um problema atual? Faz parte do nosso tema? A partir de então, a tempestade de ideias. Os usuários se encontram menos, a tendência é ficar em casa e, às vezes, somente no quarto. As ligações foram substituídas por mensagem no WhatsApp. As refeições e outros momentos de convivência familiar não ocorrem com frequência, ou seja, todos à mesa. As redes são utilizadas para estar próximo sem estar presente. Os pais tentam controlar os filhos pelas redes sociais, o que provoca o aumento nos conflitos familiares. Então, a partir da leitura daquele texto motivador, temos todas as informações, todas essas ideias, né, que vão surgindo. E um conflito que deve, então, ser organizado para ser colocado no texto. Segundo passo, elaboração de tese e dos argumentos. Novamente o tema, as redes sociais e seu impacto nas relações modernas. A minha tese. Tese de número 1. As redes sociais impactam de forma decisiva as relações humanas por intermédio do uso de ferramentas que influenciam os internautas, criando um cenário propício para o isolamento social. Então, essa é a tese apresentada no meu texto. É a ideia central, o que eu acho de tudo isso. Temos uma segunda tese. Há quem insista em acreditar que o uso das redes sociais é responsável pela deterioração das relações interpessoais e na contemporaneidade. Um contra-argumento. Na verdade, as redes sociais representam um grande avanço nas relações humanas e impactam negativamente apenas aqueles que usam o ambiente virtual em busca de soluções para os seus problemas reais. Então, primeiro, apresentamos um contra-argumento a quem insiste em acreditar que o uso das redes sociais é responsável pela deterioração das relações interpessoais na contemporaneidade. Na verdade, não é bem assim, né? As redes sociais representam um grande avanço nas relações humanas e impactam negativamente apenas aqueles que usam o ambiente virtual em busca de soluções para os seus problemas reais. Então, percebam a forma como é abordada essa tese. Apresento um contra-argumento e, a partir disso, apresento a ideia da tese. Uma terceira tese. A internet veio para mudar as relações entre as pessoas, aproximá-las e dar voz aos que antes não se manifestavam ou tinham um curto território para se expressar. Temos um primeiro argumento que pode ser utilizado de maneira genérica, né? Genérica eu digo que pode ser utilizada em qualquer uma das teses apresentadas. A comunicação virtual foi inserida de forma decisiva na rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo, provocando uma verdadeira revolução no modo como as relações humanas se realizam. Ok, apresentei um argumento, ponto. Estaria completo? O que vocês acham? O primeiro erro é que aí eu só tenho uma frase. Com certeza seria penalizada, não é mesmo? Outra coisa, eu não tenho aí uma organização de parágrafo. Teria inicialmente uma apresentação, seguiria para o meu argumento. Após isso, teria a fundamentação para então finalizar a ideia.
Argumento 2. O acesso facilitado às redes sociais deu voz a grupos antes excluídos, o que ampliou a capacidade de organização e atuação social de inúmeros grupos amplos. Percebam que também bem genérico, pode ser utilizado em todas as situações anteriores. Vocês têm mais algum argumento que vocês queiram utilizar? Claro que podem, inclusive, produzir em cima de todas essas informações. Podem escolher uma daquelas teses, algum desses argumentos e formular outros, ou uma nova tese, um novo argumento. Esse tema é realmente muito abrangente. Então, sei que terão muito trabalho a fazer. E façam. Façam como treino, é importante. Se precisarem de auxílio, enviem mensagens nos chats e fóruns. Como construir os argumentos? É claro que essa informação vocês já têm, porque trabalhamos muito com isso. Comparação por semelhança ou por contraste. Apresentação de dados estatísticos e dados concretos, ou seja, leis, documentos, declarações. Pode também ser utilizada a exemplificação, alusão histórica, argumento de autoridade e outras situações. Que mais vocês lembram aí? Que tipos de informações podemos utilizar de modo a fundamentar os argumentos? Eu espero que nós tenhamos alunos participando. Sei que pouquíssimos alunos, mas participem. Então, alguns exemplos de fundamentação que podem ser utilizados por vocês. Trazer dados estatísticos sobre o tempo gasto pelos usuários na internet e nas redes sociais, entre outros aspectos. Buscar citações de pesquisadores sobre o tema, inclusive colocamos exemplos, como esse sociólogo espanhol. Fazer referência à revolução provocada na comunicação humana no século XIX, com o surgimento da imprensa, estabelecendo uma comparação com a nova realidade nas redes sociais. Que mais? Observar vários enfoques sobre o fenômeno das redes sociais na música. Temos exemplos também. Trazer referências históricas sobre a origem e a finalidade inicial das redes sociais e suas transformações. Então, esses são apenas exemplos que podem ser aprofundados. Inclusive, vocês podem pesquisar todas essas informações. Que tipo de referências históricas sobre a origem e a finalidade inicial das redes sociais, suas transformações? Que tipo de fenômeno das redes sociais na música tem acontecido? Assim como as informações do slide anterior. Lembrando que todas essas informações estarão disponíveis no AVA para que vocês possam pesquisar, utilizar de maneira mais aproveitável possível. Concluam o projeto de texto, ou seja, façam como tarefa de casa. Pouquíssimos alunos têm se esforçado para elaborar produções textuais. Isso é muito importante. E o retorno disso nós só temos durante as avaliações. Muitos alunos conseguem? Sim, muitos alunos conseguem. Mas muitos têm muita dificuldade e não têm se esforçado para melhorar. Então, concluam esse projeto de texto. Já apresentei o tema, já apresentei tese, argumentos. Só desenvolva as ideias, fundamente os argumentos, realizem a proposta de intervenção como tem de ser. Então, na próxima semana, passaremos à produção inicial da proposta de redação. Amplie sua pesquisa, como falei anteriormente. Já iniciamos informações sobre a fundamentação dos argumentos. Então, vocês podem pesquisar de modo a desenvolver essas informações.
Amplie sua pesquisa sobre o tema para diversificar o seu repertório. Veja estudos sobre a origem e os impactos das redes sociais. Lembrando que podem enviar também temas como sugestões para que possamos desenvolver a aula, organizar o conteúdo. Terceiro passo, ainda não finalizamos. Estava com cara de fim? Ainda não, né? Introdução. O que é a introdução? A ambientação, que seria esse gancho, a apresentação da tese e o plano de desenvolvimento, ou seja, a antecipação dos argumentos. No desenvolvimento, argumentos 1 e 2, que podem também ser 3, 4, vai depender de todas as informações que vocês querem apresentar, do número de linhas que vocês têm disponíveis. O tópico frasal, o aprofundamento, que seria então a fundamentação de cada um dos argumentos, e o fechamento das ideias do parágrafo. E na conclusão, a retomada da tese, a conclusão das ideias e proposta de intervenção ou solicitações e assim por diante. De acordo com cada itinerário, claro. Queridos, vamos finalizar a nossa aula novamente com essa belíssima frase. O conhecimento dirige a prática, no entanto, a prática aumenta o conhecimento. Já entregamos o projeto de texto pronto. Já temos a apresentação da tese, os argumentos, até exemplos de fundamentação. Pesquisem, produzam, organizem as informações, construam a conclusão de acordo com o itinerário de vocês. Se for CAUNE, proposta de intervenção. Se for CAMIL, o resumo e o fechamento das ideias do texto. Se tiverem alguma dúvida, estamos sempre à disposição de vocês. No mais, queridos, desejo que tenham um excelente fim de semana. Descansem, produzam, fiquem todos com Deus e até as próximas aulas.